Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. O edital desse concurso ainda não saiu, mas deve sair em breve e a banca escolhida será a banca Selecom. E nessa aula eu vou falar sobre a parte física do computador, que é chamada de hardware. Essa é a aula 01 de informática, com foco na banca Selecom. Se você está se preparando para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, fica ligado no vídeo, assista até o fim, porque durante a aula eu vou resolver questões da banca Selecom para que você possa conhecer mais sobre essa banca e resolver questões de informática da banca, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora, ative o sininho de notificação ao se inscrever no canal, para você receber as notificações de vídeos novos aqui do canal, e também curta o vídeo no início e compartilhe com quem você conhece que estuda para concurso. Se você ainda não adquiriu o meu material de português, informática e raciocínio lógico da banca Selecom, você pode adquirir através do WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Eu criei, com mais 2 professores, 3 materiais que são da disciplina de informática, português e raciocínio lógico, com questões anteriores da banca. São 105 questões de português, 70 questões de informática e 32 questões de raciocínio lógico, onde a gente fez um apanhado de questões e colocamos comentários de resolução. Então esse material vai ser muito importante, né, para os seus estudos, para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, que ele é um material focado na banca Selecom. Mais informações, entre em contato comigo através do WhatsApp. Bom, aqui nesse slide, eu peguei um fragmento do edital do concurso da Engenprom, tá? Foi um concurso da banca Selecom que teve para o Rio de Janeiro e para Santa Catarina, de 2021. E aqui está as noções de informática. Tá? Então, toda essa escrita aqui, né, esse texto, é da parte de informática que foi cobrado aqui nesse concurso da Engenprom. Tá bom? No próximo slide, eu organizei os tópicos desse edital, para ficar mais fácil para a gente poder compreender aí, né, o que é cobrado de informática. Ó, fiz uma organização aqui, ó, e botei uma numeração. Ó, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, 5 e 6. Ó, o primeiro tópico é sobre essa aula aqui que você está assistindo, que é hardware, a parte física do computador. No tópico 2, fala sobre software, que são os programas do computador. No tópico 3, fala sobre o pacote Office e também o pacote LibreOffice, que é composto de processadores de texto, apresentação de slide e também planilhas eletrônicas. Tá bom? Que está até aqui embaixo, ó, planilhas de cálculo. O tópico 4 fala sobre segurança de equipamentos em redes, na internet e na nuvem. O 5, rede de computadores. E o 6, internet e web. Eu organizei assim, né, para ficar mais fácil na hora de estudar. Bom, nessa primeira aula, focado na Polícia Penal de Minas Gerais, eu vou falar sobre hardware. Então aqui está dizendo, ó, organização e arquitetura de computadores, conceitos, tipos, características, componentes e funcionamento, principais periféricos e dispositivos de entrada e saída, unidade de armazenamento, conexão e conectores e operação. Então isso tudo aqui está sendo relacionado à parte física do computador. Durante a aula você vai compreender melhor sobre esse tema, tá? Cada tema aqui, cada tópico vai ter uma aula aqui no meu canal, uma aula de apresentação, tá? Para você conhecer um pouco sobre a Selecom. E você adquirindo material, você vai ter muitas questões da banca Selecom para estar resolvendo, tá bom? Então vou começar aqui com a parte física do computador, que é hardware. Para a gente iniciar o estudo da informática com foco na banca da Selecom, é importante a gente conhecer um pouco da teoria da informática, para que a gente possa resolver questões da banca, tá bom?
Ó, termos utilizados na informática. Existem 3 palavras principais, né, de início que todo candidato deve conhecer se ele for fazer um concurso que tem informática. Essas palavras são hardware, software e peopleware. Ó, hardware, o que significa? É a parte física do computador, suas peças. Exemplo, teclado, mouse, impressora, monitor, gabinete, tudo que é físico é chamado de hardware, tá? É a parte física do computador. Software é a parte lógica do computador, seus programas, também chamados de aplicativos. Então, todos os programas do computador, como o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, vírus, tudo que é sistema do computador é chamado de software. Peopleware é o usuário da máquina, são as pessoas que utilizam a máquina. Então, hardware é a parte física, software é a parte lógica e peopleware é o usuário da máquina. Outros 2 termos, 2 palavras que caem muito em prova, também cobrado pela Selecom, é backup e browser. Backup quer dizer o quê? Cópia de segurança. Por exemplo, quando eu pego fotos minhas que estão no computador e eu copio essas fotos para um pendrive, para um HD externo, um dispositivo de armazenamento fora fora do computador, eu estou fazendo uma cópia de segurança para não perder. O nome disso é backup, tá bom? Browser significa navegador, programa para acessar a internet. Aí eu botei um exemplo de um navegador aqui, ó, Google Chrome, que é muito conhecido, né? Além do Google Chrome, nós temos o Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, entre outros. Então, backup quer dizer cópia de segurança, browser, navegador, programa para acessar a internet. Voltando aqui, só para a gente lembrar, ó, hardware é a parte física do computador, software é a parte lógica do computador, são os programas, peopleware é o usuário da máquina. Agora, na parte de hardware, nós vamos falar sobre os equipamentos que compõem o computador, né? Aqui nessa figura, nós temos um computador de mesa, que também é chamado de desktop. Ó, computador de mesa, desktop. Tá? E aqui tem os componentes dele. Ó, o primeiro, monitor, que é a tela aqui, que nós podemos ver. Modem, que é essa peça aqui no centro, ó, modem. Gabinete, que é essa torre aqui, ó, maior. Muita gente chama, pessoal, essa torre de CPU. E é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas aqui no YouTube e também presenciais, né? Que CPU não é, tipo assim, gabinete não é CPU e CPU não é gabinete. O CPU é um chip que fica dentro do gabinete, tá? Então ficou assim, começaram a falar que o gabinete era CPU e as bancas aproveitam esse erro para jogar nas questões. Então, gabinete não é CPU, tá? CPU é um chip que fica dentro do gabinete. É o processador, que depois eu vou mostrar uma foto dele aqui durante a aula. Tá certo? Então, não chame mais o gabinete de CPU. O gabinete é um hardware, é uma peça do computador, mas não é um processador. O processador fica dentro dele. Só um minutinho. Ó, mouse, também é uma peça do computador, né? Caixa de som, impressora, que é essa aqui, ó. E teclado, que está aqui, que é o 7. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui que eu anotei, né? Então lembre que gabinete não é CPU. Gabinete é a torre, CPU é o processador. É um chip que fica dentro do gabinete. Bom, nós vimos aqui cada peça que compõe um computador de mesa, um desktop. Monitor, modem, gabinete, mouse, caixa de som, impressora e teclado. Cada peça do computador vai ter uma função no processamento dos dados, né? Então, primeiro, vamos ver aqui, ó, monitor. Qual a função do monitor? Ó, saída de dados. Modem, entrada e saída de dados. Gabinete não tem nenhuma função. Mouse,
entrada de dados. Caixa de som, saída de dados. Impressora, saída de dados. Teclado, entrada de dados. Então, algumas peças são de saída de dados, outras peças são de entrada e saída de dados, e outras só de saída de dados. Então, como que a gente vai identificar o que é de saída, o que é de entrada, né? Como que a gente faz essa identificação? Olha só, o monitor, ele transmite para o usuário algo que está dentro do computador, né? Algo que está instalado no computador, no sistema. Então, ele faz uma transmissão de algo que está lá dentro. Por isso que ele é de saída de dados. Por exemplo, nesse monitor, eu não posso introduzir dados, né? Ele só transmite algo que está dentro do computador. Para que eu possa introduzir dados, colocar dados dentro do computador, eu posso utilizar o teclado. Quando eu digito aqui no teclado, a informação aparece aqui dentro do computador. Então, o teclado, ele faz a entrada de dados. Aí eu digitei um texto aqui. Quando eu digito no teclado, aparece no monitor. O monitor faz o quê? A saída de dados. O teclado entra dados, o monitor sai. E se eu quiser imprimir esses dados, vai sair aonde? Na impressora, tá? A impressora é de saída, assim como o monitor também é de saída. Por quê? Quando você digita algum dado no computador, digita um texto e faz a impressão, vai sair aqui na impressora. Aí ela é de saída de dados. Caixa de som, qual a função? Saída de dados também. Porque você manda tocar uma música no seu computador e essa música vai sair aonde? Na caixa de som, de saída. Se tivesse, por exemplo, um microfone aqui, aquele microfone de computador, ele é de entrada, saída ou entrada e saída? Ele é de entrada de dados. Você fala no microfone e o som sai na caixa de som. Então o microfone faz a entrada dos dados e a caixa de som faz a saída. O modem, essa peça aqui no meio, ó, é de entrada e saída de dados. Por quê? É através dessa peça, desse modem, que nós fazemos o acesso à internet. Né? A gente acessa a internet através do modem. Por isso que ele é de entrada e saída. Porque através do modem você pode enviar informações para a internet e receber também da internet. O mouse, ele é de entrada de dados. Por quê? Quando você movimenta o mouse aqui, a setinha do mouse movimenta lá dentro. Ó. Não sai nada do mouse, só faz a entrada. Não sai nada do teclado, só faz a entrada. Tá certo? Então, resumindo, você tem que lembrar da função que a peça tem no computador, né? Para saber se ela é de entrada, saída ou entrada e saída. O gabinete, que está aqui, ó, ele não tem função nenhuma. Por quê? Porque ele é só uma caixa onde nós instalamos as peças do computador. A placa-mãe, o HD, fica tudo instalado dentro dele. Então ele não tem função nenhuma. Tá? Agora, monitor é de saída, porque transmite algo que está dentro do computador para nós. Modem é de entrada e saída, porque você envia informações para a internet e recebe da internet através do modem. Mouse, entrada de dados, porque você movimenta a setinha do mouse através dele. Caixa de som, saída de dados. Impressora, saída de dados. Teclado, entrada de dados. Como isso é cobrado em provas? Vamos ver uma questão agora de concurso. Ó. Operador de computador, exatos, 2012. Assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada de dados. Ó, assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada de dados. Qual que não é de entrada de dados? Então vamos ver aqui. Ó, teclado é de entrada. Scanner. O que é um scanner? Deixa eu ver se aparece a imagem aqui. Agora não vai dar para aparecer. Mas o scanner é uma peça como se fosse uma impressora, mas ele não imprime. Ele introduz, por exemplo, se eu pegar uma foto impressa minha e colocar no scanner, ele vai transformar essa foto, né, num arquivo de computador. Ele faz a introdução de documentos para dentro do computador. Então ele é de entrada de dados também, o scanner. Futuramente eu vou falar mais sobre o scanner aqui na aula, tá? Mas ele é de entrada. Microfone, como eu falei, ele é de quê? Entrada de dados. Você fala no microfone, os dados vão entrar através dele e vai sair na caixa de som. Então a resposta aqui, ó, qual que não é de entrada? Resposta é a letra D, ó, nenhuma das alternativas anteriores. Todos aqui são de entrada. Teclado de entrada, scanner de entrada, microfone também de entrada.
Aqui tem uma imagem de um scanner. Aqui, ó, o scanner de mesa e o scanner de mão. Né? Alguns supermercados utilizam esse scanner para passar no código de barras, para ver o valor do produto. Então o scanner ele captura aquilo que está fora do computador e transmite para dentro do computador. Tá bom? Ó, funcionamento da máquina análogo a uma empresa. Então o computador ele trabalha como se fosse uma empresa. Vamos ver aqui no slide. Ó, tem uma empresa. Aí aqui tem entrada de dados, entrada da mercadoria, na verdade, né, na empresa, né? Entrada da mercadoria, tem um caminhão, está chegando. O gerente vai avaliar essa mercadoria. O gerente vai poder, ele pode, né, armazenar essa mercadoria na empresa ou fazer a mercadoria sair da empresa. Então o computador ele trabalha assim: entrada de dados, processamento de dados, armazenamento de dados e saída de dados. Tá? É nesse mesmo esquema aqui que trabalha o computador. Entrada de dados, processamento, armazenamento de dados e saída de dados. Agora vamos ver aqui, ó, no computador. Entrada de dados. Eu posso utilizar para entrada de dados o teclado. Agora nós vamos conhecer uma palavra chamada periférico. Tá? Que o periférico é a mesma coisa de hardware. Mas quando nós falamos na informática sobre equipamentos de entrada, saída e entrada e saída, nós chamamos de periféricos. Tá? Todos os equipamentos que fazem alguma função, né, no computador de entrada, saída e saída é chamado periférico. Tá bom? Então, o teclado ele é um periférico de entrada de dados. Tá? Como eu falei, você digita aqui e a informação entra no computador. Aí quem vai processar os dados? É a CPU, ó, processador. Então CPU é essa figura aqui, ó, não é o gabinete, como muita gente chama de CPU, que está errado, tá? CPU é o processador. Aí o processador recebeu os dados, ele pode fazer o quê? Armazenar os dados, por exemplo, no HD, que também é chamado de disco rígido, que o HD é um periférico de entrada e saída de dados, que você pode armazenar dados e retirar dados, e pode também mandar sair esses dados na impressora. A impressora é um periférico de saída de dados. Tá vendo? Então, esse aqui é o esquema de um funcionamento de um computador. Entrada de dados, processamento, armazenamento e saída de dados. Aqui eu botei a figura, ó, de um gabinete, uma placa-mãe e a CPU, para o que você conheça. Então, ó, gabinete é a torre. Dentro do gabinete tem essa placa aqui, ó, chamada placa-mãe, também chamada de motherboard. E na placa-mãe, nós instalamos o CPU, ó, que é o processador, que é um chipzinho pequeno, fica instalado aqui, e essa placa toda fica dentro do gabinete. Tá? Então, o gabinete não é CPU. Cada peça aqui é distinta, né? Diferente. Questão de prova. Ó, monitor de informática, Instituto Excelência 2016. O computador é formado por vários componentes que se conectam entre si e completa seu funcionamento. De acordo com a imagem abaixo, assinale a sequência correta que representa cada componente. Ó, nós temos aqui vários componentes do computador e a gente tem que fazer agora a ligação desses componentes com as alternativas. Deixa eu pegar a caneta. Ó, o primeiro aqui é o teclado. Então tem um teclado aqui, ó, na letra A e na letra B. E na C também, né? Então tem aqui, ó, A, B e C tem teclado. Aqui nenhuma das alternativas. O 2 é o mouse. Tem um mouse aqui, ó, na letra A, na letra B. Na letra C não tem, tem joystick. Então isso aqui está incorreto. Joystick, eu vou mostrar depois, é aquela manete de videogame que nós podemos utilizar no computador. Então isso aqui está eliminado, ó. Aqui está errado. O 3, ó, é o gabinete. Então tem um gabinete aqui, ó, na letra B. E o último é o monitor. A resposta correta, ó, é a letra B. Você pode observar que na letra A, no lugar de gabinete, tem quem? Ó? CPU. Então muita gente marca essa questão aqui, marca a letra A na prova, achando que o gabinete é CPU, mas está errado. O gabinete é o quê?
A torre é o que? É gabinete. CPU é aquele chip que eu mostrei no slide anterior. Então guarde isso, anote no seu caderno de estudo que gabinete é uma coisa, CPU é outra. Gabinete é a torre, CPU é o processador. É um chip que fica dentro do gabinete, na placa-mãe. Beleza? Vamos conhecer agora uma relação dos periféricos. Eu vou colocar todos aqui e eu vou comentando. Periféricos, como eu falei, são dispositivos, as peças do computador que fazem entrada, saída e entrada e saída. Periférico são hardwares, tá? Todos são peças. Só que quando a gente começa a estudar sobre a parte de entrada e saída, nós chamamos de periféricos. Somente o CPU não é um periférico, tá? Porque ele processa os dados que vêm dos periféricos. Ele não é considerado periférico. Ele é um hardware, é uma peça, mas não é periférico porque ele não tem essa função de entrada, saída e entrada e saída. Ele faz o processamento. Beleza? Vamos lá. Periférico de entrada. Quais são os periféricos de entrada? Teclado, mouse, trackball, que é um tipo de mouse, webcam, scanner, joystick e microfone. Então, todas essas peças do computador são de entrada de dados. Teclado, mouse, trackball, que é um tipo de mouse, webcam, scanner, joystick e microfone. Entrada e saída de dados. Todos os dispositivos de armazenamento de dados são de entrada e saída. Tá? Todos os dispositivos de armazenamento de dados são de entrada e saída. Como HD, pendrive, CD, DVD, disquete, entre outros. Por exemplo, pendrive, que é o mais conhecido. Você pode armazenar dados no pendrive e retirar. Então você faz a entrada de dados e saída. Ele é de entrada e saída. Headset é aquele fone com microfone. Ele é de entrada e saída. Placa de rede é de entrada e saída. Placa de fax modem é de entrada e saída. Modem, roteador, switch são de entrada e saída. São equipamento de rede. Impressora multifuncional, que depois eu vou mostrar uma imagem dela. É aquela impressora que copia, escaneia e imprime, que tem várias funções. Ela é de entrada e saída. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela, aquele monitor de caixa eletrônico, né? Ele é de entrada e saída. Porque quando você toca na tela, você envia uma informação. Quando ele manda de volta para você, te retorna, está saindo uma informação. Então ele é de entrada e saída. Se for monitor puro, né, que não tem nenhuma função de toque na tela, é só de saída. Tá bom? Aqui desse lado, só de saída, monitor, todas as impressoras, exceto a multifuncional, caixa de som e fone de ouvido. Tudo isso daqui é só de saída de dados. Como eu falei, CPU não é periférico, ele é o centro, o núcleo do processamento de dados. Agora a gente vai ver as imagens dos periféricos de entrada primeiro, tá? Depois vamos ver dos outros. Periférico de entrada: teclado, mouse óptico, é óptico porque tem aquela luzinha, tá? Embaixo. Trackball, que é um tipo de mouse. Touchpad, que é o mouse do notebook, ele é de entrada de dados também. Agora eu botei esse daqui, ele não tem nenhuma função, é o mousepad. O que é o mousepad? É que esse apoio em azul aqui do mouse pode cair na prova, tá? Mas ele não tem função nem de entrada nem de nada. Ele é só para apoiar o mouse. Mas as bancas podem colocar nas alternativas para confundir você. Por exemplo, você pode confundir mousepad com touchpad, que é parecido o nome, tá? Mas o correto de entrada é o touchpad. Toma cuidado. Scanner é de entrada, webcam é de entrada e joystick é de entrada de dados. A webcam é de entrada por quê? Porque ela captura a imagem que está aqui fora para dentro do computador. Depois joga lá no monitor. Então captura qual é o webcam e sai no monitor. Tá? Monitor de saída, webcam de entrada. Vamos ver agora os periféricos de saída. Só de saída só. Todos os monitores
são de saída. Somente aquele que é toque na tela, que não é só de saída, de entrada e saída, mas esses monitores aqui são monitores que não tem touch, né? Não tem toque na tela, de saída. Ó, impressora jato de tinta, também chamada de DeskJet, é aquela que tem um cartucho de impressão, ela é de saída. Impressora laser, também chamada de LaserJet, que usa toner, esse cartucho maior aqui, ó, é só de saída. Impressora matricial, impressora térmica, aquela impressora do cupom fiscal. Impressora plotter, ó, essa palavra plotter cai muito em prova, principalmente pela Selecom. A Selecom joga bastante isso aqui em provas. Então, quando cair plotter, quer dizer o quê? Impressora só de saída, tá? Impressora 3D é de saída. Fone de ouvido e caixa de som são de saída. Então, todos esses periféricos aqui são de saída de dados. Agora a gente vai ver os periféricos de entrada e saída de dados. Ó, modem, entrada e saída, roteador, hub e switch são equipamentos de rede de computadores, são de entrada e saída. CD, DVD, e tem aqui, ó, Blu-ray é de entrada e saída. HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, entrada e saída. Disquete e cartão de memória, também de entrada e saída. Memória RAM, também chamada de memória DDR ou principal, é de entrada e saída. Fax modem, placa de rede, é de entrada e saída. E aqui, como a gente viu no início lá, né, monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. Impressora multifuncional, que é a impressora que copia, escaneia e imprime. Ela também é de entrada e saída. Então, todos esses equipamentos são de entrada e saída de dados. Baseado nisso, vamos fazer duas questões aí da banca Selecom. A primeira questão é de analista de projetos navais da Engenprom Selecom 2021. É uma questão desse ano. Ó, em relação ao sistema de entrada e saída de dados nos computadores, dois exemplos de dispositivos que operam exclusivamente na saída de dados são, ó, em relação ao sistema de entrada e saída de dados nos computadores, dois exemplos de dispositivos que operam exclusivamente na saída de dados são. Então está perguntando aqui qual alternativa tem dois itens, dois periféricos que são exclusivos de saída de dados, periférico de saída. Então vamos lá, ó. Letra A, plotter e impressora LaserJet. B, scanner e impressora LaserJet. C, plotter e impressora multifuncional. D, scanner e impressora multifuncional. Então qual a resposta correta aqui? Ó? Vamos começar na letra A. Plotter é um periférico de quê? Saída. Lembra que eu falei? Plotter quer dizer o quê? Impressora só de saída. E impressora LaserJet é impressora laser, também é só de saída. Então essa daqui, ó, é a resposta correta. A letra A. Vamos ver as outras agora. Ó. Scanner, ele é de entrada, saída ou entrada e saída? Ele é de entrada. Então essa resposta aqui já está incorreta, ó, que o scanner é de entrada. Impressora LaserJet é de saída, tá certo. Plotter é de saída, que é uma impressora, né? E impressora multifuncional, ela é de quê? Entrada e saída. Então aqui está errado. Porque a questão está pedindo o quê? Exclusivamente de saída, somente periférico de saída. Scanner é de entrada, não é de saída. E impressora multifuncional é de entrada e saída. Então a resposta correta é a letra A. Plotter é de saída e impressora LaserJet também é de saída. Vamos ver lá no slide lá, essas impressoras, só para a gente lembrar. Aqui, ó. Ó, impressora laser, LaserJet, que é essa daqui, que usa o toner. E a outra foi plotter, né? Aqui, ó, plotter é essa grandona aqui, ó. É para imprimir outdoor, banners, tá vendo? É só de saída, tá bom? Então você observou ali naquela questão que a banca Selecom cobra isso nas provas, esse conhecimento,
Então é importante você estar estudando informática para acertar as questões da prova. Vamos fazer mais uma questão. Ó, técnico de projetos navais em Engenprom Selecon 2021. Também é uma questão da banca Selecon atual de 2021. Ó, a figura abaixo ilustra uma impressora multifuncional 3 em 1. Tanque de tinta Epson EcoTank L31110. Então aqui é uma impressora multifuncional e ali já está falando quantas funções ela tem. Ó. 3 em 1. Por suas especificações e características, além da impressão propriamente dita, ela executa as funções de outros dois dispositivos, que são... Então, quais são as outras duas funções da impressora multifuncional? Ó, letra A, scanner e fotocopiadora. B, fax e fotocopiadora. C, scanner e plotter. D, fax e plotter. Então, a impressora multifuncional, já vou até dar uma dica para vocês, nunca vai ser plotter. Ela nunca vai ter função de plotter. Isso aqui já está incorreto. Então, a gente vai ficar entre a letra A e a letra B. E a resposta é a letra A. Ó. Além de imprimir, ela escaneia e tira cópia. Fotocopiador é isso. Ela faz uma cópia de algo que você coloca nela. Tá? Então, a resposta correta aqui é a letra A. Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de outras aulas minhas da banca Selecon, que já estão gravadas aqui no canal, com foco nesse tema, que é hardware, a parte física do computador. Então confira e querendo material da Selecon organizado com questões anteriores, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.